Vede Jesus Cristo. Olá, amigos da TV Nova Luz e demais redes associadas. Estamos entrando no ar do programa Viver e Transformar. Alô, amigos! Hoje temos um tema interessantíssimo. A pergunta que eu faço a você é: você tem medo de morrer? Eu tenho medo de morrer. Todos nós temos medo de morrer. Mas interessante, nós já não morremos tantas vezes, conforme a nossa certeza reencarnacionista, quantas vezes será que nós já morremos? E para falar desse tema, está conosco, como sempre, a nossa amiga Soninha, nossa irmã querida, e a nossa querida Rosália. Soninha, dá um alô para o pessoal. Olá, queridos, que bom estarmos aqui novamente, né? Vamos pensar sobre isso, né? Sobre o medo da morte. E aí, Rosália? Uma alegria muito grande estar com vocês mais uma vez. Então, por que será que nós temos tanto medo da morte? Eu me lembro, algum tempo atrás, meus irmãos, que eu falava, tenho medo da morte. Nada, morte é solução, morte não é problema. Bastou eu passar um perigo no ar dentro do avião para ficar assim, meu Deus, meu Jesus, eu vou morrer fora dos meus filhos, eu estou com medo, eu não quero morrer agora, está muito cedo. Assim que você fica também, Soninha? Mas você falou uma coisa interessante, né? Será que a gente tem medo da morte ou a gente tem medo do que vai deixar aqui? Né? Porque são duas coisas diferentes. Ou a gente tem medo de morrer e o que vamos encontrar do outro lado, né? Apesar de todo estudo que a gente pode fazer sobre isso, ou também o medo da saudade que vamos sentir daqueles que nós deixamos. Por quê? Porque nós esquecemos que nessas várias existências nós deixamos muitos amores lá. Alguns estão aqui de volta com a gente, outros não, outros nós vamos encontrar numa outra existência. Vamos falar com calma sobre isso, porque ninguém pode ter medo da morte. A morte é a única certeza que a gente tem. É mesmo. E Rosália, você acha que você deixou alguém querido lá para trás? Você tem essa certeza? Não tenho dúvidas, né? E a Sônia falou uma coisa muito interessante, porque há uma diferença, né, entre você morrer e perder a vida, que eu acho que o grande medo que a gente tem na atualidade é realmente a gente perder não só a nossa vida aqui, como também os nossos entes queridos, né? Então, o medo da morte, ele também está muito atrelado, mais uma vez, né, voltando ao tema do apego, que a gente tem as nossas questões familiares e também as nossas questões materiais, né? Eu acho que está bem ligado à questão do apego mesmo. É verdade. Jesus, meus irmãos, vamos lembrar que o nosso mestre disse assim: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Deixai que os mortos enterrem os seus mortos. Morto pode enterrar morto, Soninha? Por que Jesus falou deixai que os mortos enterrem os seus mortos? Então, será, né? A gente pode fazer várias interpretações. Uma delas é: por que eu vou ficar me ligando no morto se eu tenho tanto vivo aqui para me ligar? Né? Ao invés de eu ficar pensando naquela coisa que passou no meu passado, naquele sofrimento, eu tenho que pensar no que eu posso fazer no meu futuro. Porque uma coisa é certa: quando a gente sair daqui para o outro plano, o melhor é que tenhamos feito o máximo, pelo menos, se não tudo, que viemos fazer aqui. Não é, Leila? É verdade. E acho que a gente pode abordar também uma outra face dessa história toda, que é o medo de perder a vida. Quando a Rosália falou isso, eu pensei logo, a vida que a gente ainda não viveu. Né? Porque muitas vezes a gente tem esse medo. Muitas pessoas ficam assim, se eu tivesse feito, se eu soubesse que eu ia morrer amanhã, eu teria feito isso, aquilo outro. Eu me lembro certa feita que o meu irmão fez ponte safena, né? Ele substituiu 6 veias ali no coração e a cirurgia foi ótima e tal. Quando eu fui visitá-lo lá no hospital, que ele estava ainda assim meio grogue, ele falou assim para mim: Leila, sabe aquele vinho
que eu ganhei, que custa R$2.500, traz aqui que eu quero beber. Por quê? Ele falou, poxa, eu vou morrer, não vou beber meu vinho. Isso aí é uma brincadeira, mas aconteceu realmente. Às vezes a gente, diante da ameaça de morte, de várias maneiras, a gente vem com esse pensamento que a Soninha falou. Será que eu fiz tudo o que eu devia fazer? E é interessante, né? Quando a gente para realmente racionalizar isso, essa operacionalidade que é a nossa vida, todos os dias a gente morre um pouquinho. Verdade. Não é? Então, assim, cada dia vivido é um dia a menos, é uma oportunidade a menos da gente aproveitar a nossa existência, né? Eu tenho uma avó que já está no plano espiritual, que também se chamava Rosália, eu me chamo Rosália em sua homenagem, que ela aproveitou o dia 2 de novembro, né, que aqui na Terra, especialmente no Brasil, nós comemoramos o Dia de Finados, que é amanhã. Ela organizou um grupo que estudasse e que trabalhasse pela valorização da vida. Então, todo dia 2 de novembro, na nossa família, na nossa casa espírita, é comemorada a valorização da vida, né? E dentro dessa comemoração da valorização da vida, a gente pensa muito sobre uma questão que a gente precisa pensar, meus amigos, com muita honestidade. Cada um que parte, que se despede de nós nesse existir, deixa, assim, muitas saudades. Então, a gente precisa, sim, vivenciar essa saudade, né? Somos espíritas, somos reencarnacionistas, acreditamos que a vida não tem fim, mas nós precisamos, sim, sentir, né, essa saudade, porque aquele corpinho físico não vai mais estar entre nós, né? Aquela vozinha, aquele marido, aquele irmãozinho, não vai mais estar fisicamente entre nós. Então, que nós respeitemos esse nosso luto, essa nossa saudade momentânea, mas na certeza de que a vida continua e que nós continuaremos também. E aí fica muito difícil a gente tratar, por exemplo, essa questão do luto, né? O que a gente vai dizer para alguém que está se despedindo, ou que alguém que está à beira da morte, né? São questões, assim, bem interessantes para a gente abordar também. O que você acha, assim? É verdade. O meu pai, antes dele desencarnar, que meu pai era espírita, a gente é espírita de berço. Antes dele desencarnar, ele falou assim para mim, minha filha, nunca vá me ver no cemitério, porque eu não estou lá. Eu jamais estarei lá. Então, isso, assim, essa certeza da continuidade da vida faz com que a gente encare a morte de forma diferente. É o que a Soninha falou. A morte é uma solução. A morte é um despertar para uma realidade maior. Kardec, no Livro dos Espíritos, ele diz que é ver o céu, é sair do fundo do oceano e ver o céu. Ele representou a morte fazendo essa analogia de tanta beleza que representa a morte, né? É você sair do seu casulo. É muito interessante, né, Leila? Porque é cada coisa numa hora certa, né? Tem a hora de viver e a hora de morrer, né? A morte é linda, mas deixa ela lá até que a gente tenha condições de ir. Porque é importante fazer as coisas que a gente precisa fazer aqui. Você falou do seu pai e eu me lembrei do meu. Quando meu pai desencarnou, ele primeiro ficou doente, ficou 15 dias internado no hospital. Aí, no final mesmo, ele foi para a UTI. Então, tinha aquele horário de visita, né? E um dia, eu estava trabalhando, e aí o trabalho, aquela coisa, demorei muito. Cheguei lá, já tinha passado o horário de visita. Mas meu pai já estava tão nas últimas, que o médico me deixou entrar. Ele falou, não, vai lá. Aí eu entrei, já sabendo de tudo isso, fiquei olhando para ele, né? E todo dia, quando eu ia falar, papai, vou voltar aqui amanhã. Papai, vou voltar aqui amanhã, me espera aí. Nesse dia eu falei. Quando eu acabei de falar, eu me senti tão egoísta. E eu falei assim, gente, por que ele tem que ficar aqui me esperando, né? E aí eu falei, não, pai. E me despedi dele e disse, vai com Deus e tal. E fui embora para casa. Isso foi uma tarde. No dia seguinte, 5 horas da manhã, ele tinha desencarnado. Quer dizer, a gente tem que ter esse cuidado também de não ficar se apegando muito, né? Porque esse pedido, essa energia que a gente joga no outro, né, para ele ficar, esse medo que a gente tem da saudade. E é muito interessante porque a Yara falou aqui no programa Jesus Cuidando de Você, que nós temos o sábado na TV Nova Luz, passa às 10 horas,
e ela estava falando sobre isso com o pai dela. E ela deu um exemplo que foi o que aconteceu comigo e o meu pai também. Depois que ele desencarnou, ficou muito mais fácil falar com ele. Toda hora que eu penso nele, eu falo, pai, isso assim assado e tal, e estou falando. Antes não, antes eu tinha que me deslocar, ir até lá, muitas vezes chegava atrasada. Né? Tá vendo, meus irmãos? É para isso que Jesus veio. A vinda do Mestre na Terra foi para dizer que a morte não existe. Nós temos que acabar com esse sentimento de morte. Não existe a morte. Existe o desencarnar, vamos dizer. Existe a desaglomeração, não sei se poderia dizer assim, porque André Luiz disse que o corpo físico é um conjunto de átomos provisoriamente aglutinados para fins educativos. Então, assim, aglutinados, quando diz aglutina, aí é a morte. Mas nem o átomo morre. Eles vão movimentar novos corpos. Essa é a ressurreição dos corpos, né? Nós temos a ressurreição. Agora, a reencarnação é diferente. Outro dia não, já tem algum tempo que eu conheço Armando Falcone, a gente estava conversando sobre a morte, ele estava dizendo para mim assim, existe diferença entre morrer e desencarnar. Porque morrer, o corpo físico morre, né, desaglutina aqueles átomos, mas o espírito pode ainda estar ligado àquele corpo físico. Então, o desencarne é quando a alma se liberta totalmente do corpo Exatamente. físico. E a bibliografia espírita, ela nos dá vários exemplos, né? Então é bem interessante a gente estudar, assim, tem a sequência da vida no mundo espiritual, né? Nosso lar, os mensageiros, missionários da luz, obreiros da vida eterna, que falam exatamente desse processo da gente se desligar, né, do corpo físico, e quando a gente não se desliga, aí sim a gente morre, né? Como você muito bem está colocando, né? Uhum. Então, meus irmãos, vamos valorizar a vida, como disse a Rosália. O mais importante é essa existência agora. Que as existências passadas, que nós cometemos equívocos ou cometemos acertos, as existências passadas, elas constituem na nossa essência um somatório de experiências, de aprendizado. Mas a gente não pode ficar vivendo só de coisas passadas. Nós temos que viver daqui para frente. Por isso nós estamos reencarnados. Então, qual é, em resumo, qual é a nossa missão aqui, Soninha? O que você acha que nós estamos fazendo aqui? Bom, Kardec diz que é evoluir, né? Eu acho que estamos aqui para evoluir, para nos desapegarmos daquelas crenças do passado, nos desacorrentarmos, né? Porque nós podemos, não, mesmo sem sair do corpo, sair de uma ideia fixa, né? De uma ideia que a gente tenha, né? É verdade. Então vamos pedir a Rosália que ilustre para nós tudo que nós temos dito. Vou tocar uma música chamada Grata Vida, do grupo Arte Nascente. A gente ouve, Grata vida que me faz crescer com a linda amizade que me faz ver que da mão que me sustenta em pé nunca cobrou-me atos, somente fé. Quando você se afasta de mim, sempre escura ilusão de pensar no fim, mas você vem com o seu coração e me mostra que a vida é doação, é doação, é doação. A vida é doação, né, Rosália? Eu estou me lembrando aqui dessa frase de Jesus: deixai que os mortos enterrem os seus mortos. Se você, meu irmão, está aí preocupado em ir ao cemitério para homenagear as pessoas que fizeram parte da sua história, nada contra, ninguém tem nada contra a você ir ao cemitério, botar flor no túmulo, toda essa
tentativa de homenagear. Mas a maior homenagem que você pode fazer ao seu morto querido é amá-lo em espírito e verdade, fazer uma boa ação em nome dele. Se você não puder ir ao cemitério, não se preocupe, não cometeu nenhuma maldade, porque as pessoas que nós amamos estão dentro do nosso coração, né, Soninha? Por isso que Jesus, ao falar, deixai que os mortos enterrem os seus mortos, ele dizia também que quem não acredita na vida em abundância está psiquicamente morto. Então ele vai ficar preso àquelas lembranças, àquelas memórias, achando que Deus traiu o amor que você tinha por Deus, tudo isso. Então, meus irmãos, vamos refletir sobre isso. Fala um pouquinho. E tem Soninha. uma coisa, né, Leila? Quando a gente desencarna, a gente não vai para um lugar qualquer ficar sozinho, né? A gente tem do outro lado também uma vida como temos aqui. Os nossos amores, os que foram antes de nós, os que nós deixamos lá, os nossos amores de outras existências, estão lá esperando por nós, né? A gente tem uma literatura vasta sobre isso. Tem uma vasta literatura e nem sempre acontece assim. Porque minha mãe, quando falou, minha filha, a morte não é bem assim, nós até escrevemos um livro, já falei sobre isso. Porque ela contou que na dimensão espiritual, nem sempre a gente encontra com aqueles que a gente amou ou ama. Porque às vezes eles estão numa dimensão ou mais alta do que a nossa, porque quando são melhores, ou então estão numa dimensão inferior à nossa, que ainda precisam de algumas conquistas. Porque quem vai medir isso são as nossas obras. É a cor que nós teremos no nosso perispírito. É a leveza ou não do nosso perispírito. O que você acha disso, Rosa? Eu acho uma ótima colocação, né? Jesus também costumava dizer, né, que aqueles que se amam estarão sempre juntos, né? Ainda que nós estejamos em dimensões diferentes, nós estamos ligados assim por esse laço do coração, né? Eu gosto muito de lembrar, assim, nesse período do ano da minha avó, porque ela era uma pessoa excelente com todas as pessoas em qualquer lugar, né? Então, quando ela propõe que nós celebremos a vida, é justamente essa vida, é a vida dos bons combatentes, né? Como diz a codificação, daqueles que vivem pelo bem a sua vida, vivem com amor a sua vida. Então, nesse momento de valorização da vida, eles são lembrados dos seus aspectos positivos. E qual é a maior homenagem que nós podemos fazer por eles? Viver bem. Sermos bons, sermos gratos, né? Eu olho para as pessoas que já conseguem viver, em sua maioria, positivamente, e fico muito grata, porque a gente tem recebido espíritos novos, então crianças, né, adolescentes, jovens e pessoas mais velhas, que são gratas à vida. Emociona tanto a gente conviver, né? Então, nesse dia que nós possamos assim emanar as melhores vibrações para esses companheiros que já estão em um outro plano, e principalmente que nós possamos viver por eles. E fica aquele sentimento, não sei se a Sônia acha disso também, quando a pessoa desencarna, fica aquele sentimento, eu não fiz por ele tudo que eu devia ter feito, né? Eu não sei se eu dei ao meu pai ou à minha mãe tudo que eu deveria ter dado. Eu não sei. Fica sempre assim uma culpa. Eu acho que deu. Sabe por quê que eu acho que deu? Porque a gente não faz nada além do que a gente pode. E, na verdade, e isso eu não estou dizendo para ninguém ficar descansadinho aí e não fazer nada não, né? Porque senão vai dizer, não, fica acomodado, tá bom, né? Não é se acomodar. É realmente, como você falou, é procurar viver, ser grato à vida, é dar aquele telefonema para o pai e para a mãe, sim, porque está cada vez mais difícil, né? E a mãe, o pai, o tio, a avó, que são pessoas que estão mais sozinhas, né? Eles muitas vezes repetem a mesma história. Não sei se acontece com vocês. Eu acho que até eu já estou começando a fazer assim. Repetem a mesma história. Então, a gente, às vezes, naquela pressa, a gente diz assim, mãe, você já falou isso, vai falar de novo, pai. Não sei o quê. Escuta um pouquinho, sabe? Porque isso pode fazer falta ali na frente. É verdade. Sabe? Aquela coisa do meu pai falava tantas vezes a mesma coisa. Mas não precisa guardar uma culpa por conta disso, né, meus irmãos?
não precisa guardar a culpa por conta disso, porque às vezes a culpa é um sentimento que nos atrapalha a caminhar. Porque quando você se estaciona nessa culpa, você fica se sentindo mal, fica pior, seu dia não fica bom, então não vale a pena. Às vezes eu falo com meus obsessores assim, eu sei que eu errei, não precisa ficar repetindo Sabe no uma meu outra ouvido. coisa, Leila, que eu me lembrei agora? Eu Nós sei, mas não vou errar Estamos mais. falando de ouvir pai, mãe, avós, né? Dar atenção para eles. E aí eles vão embora, desencarnam e a gente sente essa saudade. E aí o que a gente pode fazer, né? A gente dá atenção para o pai, para a mãe, para o avô do outro, né? A gente vai, continua emprestando os ouvidos, porque é como se estivéssemos fazendo isso com o pai. Então, ao invés da culpa de ficar, eu não fiz isso com meu pai, com a minha mãe, vou fazer com o outro, porque nós somos uma família universal. Claro, isso. Nós somos todos irmãos, estamos Não sei se a Leila todos já foi minha mãe interligados. alguma vez. É verdade. Vai ver que foi, tá? Mas nós estamos todos interligados. Ninguém está numa família por acaso, ninguém encontra um grupo de espíritos por acaso. Eu sempre falo isso para os meus filhos, onde eu vou fazer palestra. Se você vai fazer uma viagem, imagina, você vai ali para Cabo Frio, que é lindo, ou para Búzios, ou para Angra, você planeja quanta roupa você vai levar, você planeja quanto de dinheiro você tem para você gastar, você planeja o dia que você tem que retornar, você pode abreviar a sua volta ou ficar mais um pouco, porque a gente tem liberdade. Agora imagina, meus irmãos, se nós viríamos à Terra sem planejar nada, não tem cabimento, não tem sentido. Você veio com tudo planejado. Agora você pode completar, como diz André Luiz, ser um completista, completar todo o seu projeto, como pode não ser completista. Segundo André Luiz, a maioria de nós não é completista, porque a gente arruma uma porção de repetições do passado ao longo de nossas vidas. Então a gente começa a cometer equívocos semelhantes aos que nós tínhamos cometido. Aí a gente abrevia o nosso retorno, né? Morre antes do tempo, ou então a gente alonga o nosso retorno quando a nossa existência está valendo a pena. Está valendo a pena no sentido coletivo e não individual. Por isso é que Divaldo fala sempre para a gente, fazer o bem é o melhor investimento. É o melhor investimento, né? Faça o bem até por interesse, diz Emmanuel. Porque você vai estar te dando saúde e ampliando o seu momento na Terra. O que você fala disso, Rosário? Eu acho que... Não, foi uma excelente colocação. O Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, ele trabalhou durante muitos anos com 4 palavrinhas para que nós pudéssemos receber os nossos colegas na casa espírita com amor, né? Acolher, consolar, esclarecer e orientar, né? Diante da despedida de um ente querido, que nós possamos pensar em primeiro lugar nesse acolhimento dessa pessoa que perde um ente querido, né? Mesmo com todo o conhecimento espiritual, nós deixamos aqui bem claro que dói, né? Que dói. Então que essa dor ela realmente seja recebida e respeitada, né? E acolhida nas nossas casas espíritas e dentro dos nossos corações também, né? E porque aí sim o consolo vem, né? E é verdade que a gente vê falar, não chora não, menina, amor não existe, você sabe disso, né? A gente acha que é fácil. E perder um filho, eu acho que não tem dor maior, né? Perder um afeto, né? Não, filho, né? Acredito que não existe a dor maior. Eu acho que não existe dor maior para uma mãe enterrar um filho, porque você acha que você vai primeiro, né? E você ter que enterrar um filho deve ser uma dor, assim, imensa, embora a gente saiba que não morreu. Exatamente. Né? Então, é porque esse esclarecimento e essa orientação são os passos posteriores, né? Mas esse acolhimento dessa dor, eu acho que é realmente fundamental, que a gente acolha a dor do outro mesmo, para que a gente entenda, para que o outro entenda que a vida continua. Então aproveita e canta mais uma música para nós, Rosália. Já não há lugar onde a luz não possa alcançar, já não há um coração que não
germe do amor, já podemos divisar o final da estrada de luta e dor. Os olhos calmos e serenos do Senhor. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Cada voz que cante a paz, cada mão que plante a caridade, cada um de nós se faz mensageiro da felicidade. Brilharemos sempre sim, indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz sem fim. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Erguer os olhos para o céu. Que lindo, né, meus irmãos? Erguer os olhos para o céu da vida, né? A vida em abundância. Olha só, para vocês falarem com a gente, pode usar o e-mail PGM, que quer dizer programa, PGM, viver e transformar, @gmail.com. Repete aí para nós, Soninha, para repetir com outra voz. PGM, viver e transformar.com. Viver e transformar, gmail.com. Gmail.com. E aproveita e fala do sininho, do joinha. Então, é você entrar lá na página do YouTube da TV Nova Luz. Se você não se inscreveu, se inscreva e toque no sininho para receber a nossa programação. Tem coisas ótimas. E já pensou? Você precisa participar, que nós precisamos de você. tvnovaluz.com. Entra lá no YouTube. Aí tem o joinha, como ela falou, e tem o sininho. E compartilha com seus amigos, se você gostou. É verdade. Então, estamos quase que finalizando o nosso programa. Eu gostaria que a Soninha fizesse as suas palavras finais, a Rosália, para a gente encerrar assim, com chave de ouro. Então, meus queridos, é isso. Vamos pensar, né? Vamos pensar na vida, vamos viver a vida sem muita preocupação com a morte. A morte vai chegar um dia, mas se a gente estiver preparado, vai ser muito mais fácil. Um beijo grande. Vida, gente. Vamos agradecer a vida e vamos transformar, né? Com bem. Viver e transformar. Viver e transformar. Que você, se tiver medo, na hora da morte, grita Jesus. Eu já passei pela experiência e você fala assim, Jesus, me ajuda. E olha, o Mestre vai te socorrer. Muita paz para todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.